Vale a pena ser honesto, mesmo quando ninguém está vendo? Foi essa a pergunta que ecoou no coração de Daniel. Um homem simples, mas de fé firme, em meio ao ruído incessante de um escritório onde a verdade parecia ter perdido valor. O anjo que o observava do alto sabia que aquele seria um dos maiores testes da vida de Daniel. Ele trabalhava há anos numa empresa de renome, dedicada aparentemente à justiça e à transparência. Mas por trás dos relatórios e dos sorrisos corporativos, crescia um sistema silencioso de corrupção. Pequenas mentiras, notas adulteradas, benefícios indevidos. Daniel sempre acreditou que a fidelidade no trabalho era uma forma de adorar a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, lembrava ele, citando as Escrituras em meio às planilhas. Mas naquele dia, a fé dele seria provada. O gerente o chamou em particular. O tom era frio, calculado. Pediu que Daniel ajustasse alguns números em um relatório financeiro para que o contrato com uma grande empresa não fosse perdido. É só um detalhe, ninguém vai descobrir, disse o chefe com um meio sorriso. O coração de Daniel acelerou. Ele sabia que uma recusa poderia custar seu emprego. O anjo, testemunha silenciosa, via a luta espiritual se travando ali, entre o medo e a fé, entre a segurança e a verdade. E foi então que Daniel fechou os olhos por um instante e orou baixinho. Senhor, dá-me força para permanecer fiel, mesmo que isso me custe tudo. O silêncio na sala pesava como chumbo. O gerente esperava a resposta de Daniel impaciente, tamborilando os dedos sobre a mesa. Do lado de fora, os outros funcionários riam, alheios ao conflito que se travava diante de Deus. Daniel respirou fundo. Lembrou-se das palavras que seu pai sempre dizia: Filho, caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Naquele instante, ele entendeu que não estava sozinho. O céu o observava, e os olhos do Senhor sondavam seu coração. Desculpe, Senhor, respondeu Daniel com voz firme, mas não posso alterar esses números. Eles não representam a verdade. Prefiro perder o emprego do que perder a minha integridade. O gerente se recostou na cadeira, cruzou os braços e soltou uma risada seca. A integridade não paga contas, Daniel. Seja esperto. Aqui quem sobrevive é quem sabe jogar o jogo. Mas Daniel permaneceu em silêncio, o olhar sereno, sustentado por algo maior do que o medo. Ele deixou a sala com o peso da incerteza, mas com a alma leve. O anjo que o acompanhava sorriu. Aquela decisão feita em fé seria lembrada nos céus. Naquela tarde, a notícia se espalhou. Daniel tinha se recusado a seguir as ordens. Alguns o chamaram de tolo, outros o admiraram em segredo. Mas o que ninguém sabia era que aquele ato de fidelidade estava prestes a desencadear algo sobrenatural. O inimigo tentou sussurrar: você vai se arrepender. Mas o Espírito Santo respondeu dentro dele: permanece firme, porque o homem fiel será ricamente abençoado. Os dias seguintes foram de tensão. Daniel continuava seu trabalho, mas o ambiente havia mudado. Alguns colegas o evitavam, temendo represálias. Outros o olhavam com desprezo, como se sua honestidade fosse uma afronta. O gerente, irritado com a recusa, começou a tratá-lo com frieza e desconfiança. O anjo que o acompanhava via tudo. Ele sabia que, às vezes, Deus permite o silêncio para testar a firmeza da fé. Daniel orava todas as manhãs, pedindo forças. Senhor, eu sei que tu vês, não me deixes vacilar. Mas o tempo passava e nenhuma mudança acontecia. Os dias viraram semanas. Daniel começou a se sentir esquecido. As contas se acumulavam e os boatos diziam que ele seria demitido. Mesmo assim, ele se mantinha firme. Prefiro andar com Deus na escassez do que me perder na abundância da mentira, pensava. Certa noite, ao chegar em casa, sua esposa o recebeu com um olhar preocupado. Você fez o certo, eu sei. Mas até quando vamos aguentar? Daniel sorriu com tristeza, segurou as mãos dela e respondeu: até Deus agir. Ele nunca se atrasa. O anjo anotou essas palavras como uma oração. O céu parecia silencioso, mas a fidelidade de Daniel ecoava alto diante do trono de Deus. E agora, uma pergunta que o próprio anjo te faria. Se você estivesse no lugar de Daniel, teria coragem de fazer o mesmo? Comente abaixo. Eu também quero permanecer fiel. Quem sabe sua declaração de fé seja o início de um milagre. O inevitável aconteceu. Numa manhã fria de segunda-feira, Daniel foi chamado novamente à sala do gerente. A atmosfera era gelada, o tom impessoal. Daniel, disse o chefe, a empresa está passando por uma reestruturação. Infelizmente, seu nome está na lista dos desligamentos.
Ele sabia que não se tratava de reestruturação, era retaliação. Mesmo assim, não reagiu. Apenas agradeceu a oportunidade, recolheu suas coisas e saiu em silêncio. O anjo o seguiu com um semblante sereno, pois via o que os olhos humanos não podiam ver. Cada lágrima, cada renúncia, cada passo de fé estava sendo registrado diante de Deus. Nos dias que se seguiram, o desânimo tentou tomar conta. Daniel acordava cedo, enviava currículos e orava. As portas, porém, pareciam todas fechadas. O inimigo sussurrava: valeu a pena ser fiel? Veja onde isso te trouxe. Mas ele lembrava do versículo que guardava no coração: o homem fiel será ricamente abençoado. Provérbios 28:20. E respondia em oração: Senhor, eu creio. Ainda que o fruto demore, eu confiarei em ti. Enquanto ele esperava, o céu se movia em silêncio. Deus já estava preparando algo muito maior do que Daniel imaginava. Algo que revelaria ao mundo que a integridade nunca passa despercebida diante do Altíssimo. 3 meses se passaram. Daniel continuava firme em oração, mesmo quando o desânimo batia à porta. Ele sabia que o tempo de Deus não seguia o relógio dos homens. Então, naquela manhã comum, enquanto revisava mais uma lista de vagas, o telefone tocou. Senhor Daniel, aqui é o diretor da empresa Alfa Consultoria. Recebemos sua indicação de um ex-colega seu. Poderia vir conversar conosco amanhã? Daniel ficou surpreso. Não havia enviado currículo para aquela empresa. Seu coração acelerou. Ele agradeceu e, ao desligar, ajoelhou-se. Senhor, se isso vem de ti, abre as portas que nenhum homem pode fechar. No dia seguinte, ele entrou em um prédio moderno, muito maior do que a empresa anterior. O diretor o recebeu pessoalmente e, após poucos minutos de conversa, disse: soube que o senhor foi demitido por não aceitar falsificar dados. Pessoas assim são raras. É exatamente esse tipo de integridade que procuramos aqui. As palavras ecoaram como um trovão de glória no céu. O anjo sorriu. Aquilo não era coincidência. Era a colheita da fidelidade. Daniel saiu da entrevista com o coração em chamas. Pela primeira vez em meses, ele sentiu paz. Não sabia se seria contratado, mas sabia que Deus estava movendo os céus em seu favor. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Senhor Daniel, seja bem-vindo à nossa equipe. Seu salário será o dobro do anterior. O anjo ergueu as asas e louvou. Fiel é o Senhor em recompensar os que o honram. As semanas seguintes foram de pura gratidão. Daniel agora trabalhava em um ambiente onde a verdade era valorizada. Seu novo diretor, um homem íntegro, costumava dizer: prefiro perder contratos do que perder minha consciência. Daniel sabia que aquele lugar era um presente direto das mãos de Deus. Certo dia, durante uma reunião geral da empresa, o diretor contou algo que emocionou a todos. Quero apresentar um novo membro da equipe. Ele foi injustiçado por se recusar a mentir em seu antigo emprego. Mas aqui nós celebramos a honestidade. Senhoras e senhores, este é Daniel, um exemplo de fidelidade e coragem. O salão inteiro aplaudiu. Daniel, visivelmente emocionado, agradeceu em poucas palavras. Eu apenas escolhi permanecer fiel a Deus. E ele, como sempre, foi fiel comigo. Naquele momento, o anjo que acompanhava sua jornada se curvou em adoração. O que começou como humilhação se transformava agora em exaltação. Deus não apenas restaurou a dignidade de Daniel, mas o fez brilhar como um farol de integridade diante dos homens. As pessoas que zombaram dele, ao verem o testemunho, começaram a refletir. Alguns colegas antigos enviaram mensagens dizendo: Daniel, seu exemplo me fez repensar minhas atitudes. A fidelidade de um homem estava gerando frutos de arrependimento em muitos corações. E agora eu te pergunto: você acredita que Deus ainda honra quem é fiel? Deixe nos comentários. Senhor, ajuda-me a ser fiel mesmo quando for difícil. Com o passar dos meses, o testemunho de Daniel começou a se espalhar. Um colega, tocado por sua história, contou o caso em uma reunião de líderes cristãos. Em pouco tempo, Daniel foi convidado para compartilhar sua experiência em uma igreja local. Ele subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas com o mesmo olhar sereno de quem aprendeu a confiar em Deus no silêncio. Eu não sou herói, começou ele. Sou apenas um homem que decidiu obedecer, mesmo quando o resultado parecia ser o fracasso. Mas o que o mundo chama de perda, Deus chama de prova. As pessoas se emocionaram. Muitos choravam, outros o ouviam em silêncio, como se cada palavra fosse um espelho para suas próprias lutas. Daniel contou sobre o medo, as noites sem sono,
e também sobre o momento em que Deus virou o cativeiro, transformando vergonha em honra. Quando fui demitido, pensei que Deus tivesse se esquecido de mim. Mas hoje entendo. Ele estava apenas me reposicionando para algo maior. Às vezes a porta que se fecha é só o empurrão de Deus para nos levar à porta certa. O anjo, observando do alto, via como aquele testemunho se tornava uma semente divina, plantada em corações cansados, despertando fé, coragem e esperança. Ao final, muitos se aproximaram pedindo oração. Daniel orou por cada um lembrando: não importa o quanto o mundo pareça injusto, se você escolher a fidelidade, Deus escolherá te honrar. Mesmo após o reconhecimento público, Daniel continuava o mesmo homem simples, fiel e temente a Deus. Ele sabia que a verdadeira recompensa não estava apenas no novo salário ou no respeito conquistado, mas na paz que habitava seu coração. Certa tarde, ele chegou em casa e encontrou sua esposa orando. Ela levantou os olhos emocionada e disse: sabe, Daniel, hoje eu entendi. Quando você escolheu ser fiel, não foi só você que foi abençoado. Deus abençoou toda a nossa casa. Ele sorriu e respondeu: a fidelidade nunca é solitária. Quando escolhemos o certo, plantamos bênçãos para quem está ao nosso redor. Naquele momento, o anjo que o acompanhava abriu um livro de luz no céu e escreveu mais uma linha na história de Daniel. Permaneceu fiel e Deus o fez prosperar. Pouco tempo depois, Daniel foi promovido novamente. Seu novo cargo lhe dava a oportunidade de orientar outros líderes, e ele aproveitava cada momento para ensinar sobre honestidade, humildade e fé. Em uma das reuniões, ele disse aos colegas: não existe sucesso que valha a perda da alma. Quando você honra a Deus no secreto, Ele te honra em público. As palavras ecoaram naquele ambiente como uma pregação disfarçada de conselho corporativo. O anjo sorriu. Daniel não era apenas um homem abençoado, era agora um canal de bênção. O testemunho de Daniel se espalhou além das paredes da empresa. Um dia, ele recebeu um convite para participar de uma entrevista em um programa cristão. Lá contou sua história com simplicidade, mas suas palavras tocaram milhares de pessoas. Eu perdi o emprego por escolher a verdade, disse ele diante das câmeras. Mas descobri que quando você permanece fiel, Deus nunca te deixa em desvantagem. Ele transforma cada perda em uma ponte para algo maior. Enquanto falava, o anjo que o acompanhava via o impacto espiritual se espalhar como ondas em um lago tranquilo. Pessoas em diferentes cidades, até mesmo em outros países, ouviam aquele testemunho e se fortaleciam na fé. Após a entrevista, centenas de mensagens chegaram. Homens e mulheres contando que haviam decidido mudar suas atitudes, abandonar práticas erradas e confiar mais em Deus. Um simples ato de integridade havia se tornado um movimento de arrependimento e esperança. Daniel chorou ao ler os testemunhos. Ele entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que sua promoção ou estabilidade. Era transformar vidas por meio da fidelidade. E agora, uma pergunta para você que está ouvindo esta história. Você tem vivido com integridade no seu trabalho? Mesmo quando ninguém está olhando? Escreva nos comentários: Senhor, quero ser fiel em toda a área da minha vida. Sua resposta pode ser o começo de algo poderoso. Os anos passaram e Daniel se tornou um exemplo de liderança, humildade e fé. Sua história era contada por onde passava, não como a de um homem que venceu, mas como a de alguém que permaneceu fiel quando tudo dizia para desistir. Certa noite, ele ficou sozinho no escritório após o expediente. Olhou pela janela e viu as luzes da cidade. Lembrou-se do dia em que tudo começou, da proposta indecente, do medo, da demissão, das lágrimas e depois do milagre. Com os olhos marejados, ele sussurrou: Obrigado, Senhor, por me ensinar que a fidelidade vale mais do que qualquer sucesso. O teu favor é melhor do que a vida. O anjo que acompanhara toda a jornada se aproximou, invisível aos olhos humanos, e registrou as últimas palavras no livro celestial. E Daniel permaneceu fiel até o fim, e o Senhor o coroou com honra. Na eternidade, o céu se alegra com histórias como a dele, porque a verdadeira vitória não é alcançar o topo, mas permanecer de pé quando a fé é provada. E a voz do narrador celestial ecoa para todos nós: o homem fiel será ricamente abençoado. Provérbios 28:20. Assim termina a história de Daniel, um homem comum que provou que a integridade é o maior testemunho que um servo de Deus pode deixar neste mundo. Que essa história te inspire a permanecer firme,
mesmo quando o preço da fidelidade parecer alto. Porque no tempo certo, Deus sempre recompensa quem escolhe ser fiel.